E aí, Marcita, seja E aí, tudo bem-vinda! bom? Não tinha me Para quem visto não me aqui, ó. conhece, eu sou Janice Sepúlveda, eu sou endocrinologista adulto, né? Atendo adolescentes, né? No SUS a gente atende aí o que nos encaminham, né? Mas hoje a gente está aqui para conversar com a Márcia, que é endocrinologista pediátrica do Instituto da Criança com Diabetes em Porto Alegre, um centro aí que ela vai apresentar para vocês, né? Vai falar um pouquinho sobre esse trabalho maravilhoso que eles fazem lá. Então, eu vou passar. Bora lá. Boa noite, pessoal. Então, eu sou a Márcia Cunhares, agradeço a doutora Janice pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje à noite. Então, vou falar um pouquinho. Eu trabalho já há 18 anos, né? No Instituto da Criança com Diabetes, que acolhe hoje a mais de 4.000 crianças, né? Que tiveram diagnósticos de diabetes entre 0 e 21 anos. A Janice teve a oportunidade de passar com a gente uma semana, né, Janice? Há Foi muitos anos atrás. 2005, 2000, 2005, 15 anos 2005. atrás. Na realidade, eu tô lá desde 2004, desde que a gente abriu. E uns anos antes eu já participava como colaboradora, né? Nas campanhas, na corrida. Então, eu já me considero da casa há muitos anos, né? Trabalhando, então, com diabetes, com todas as suas oportunidades de aprendizado, né? A gente vai mudando ao longo dos anos, a gente tem visto como a gente amadurece e a gente acaba tendo uma visão mais ampla, né? E quanto esse momento é um momento especial, um momento delicado para muitas famílias e, de certa forma, a gente tem auxiliado várias famílias, então, nessa fase tão complicada que é o diagnóstico do diabetes tipo 1 numa criança, num adolescente. Mas acho que até mesmo num adulto, né? Então, o Instituto é uma entidade pública, né? Que é do Grupo Hospitalar Conceição, mas ele tem uma ONG, uma parceria com a ONG, que também é chamada Instituto da Criança com Diabetes, que auxilia, então, a capitanear fundos para que a gente possa, então, muitas vezes ajudar as famílias nesse início, principalmente da doença, que tem muitos custos e muitas vezes até os órgãos públicos dispensarem os insumos necessários. A gente tem colaborado um pouquinho com as famílias. E é um trabalho maravilhoso, né, gente? Além de formar muito multiplicador, né? E ter como base também a educação em diabetes. Né? Com Então, isso certeza. aí para a gente, né, é um aprendizado e é um exemplo maravilhoso. Mas, colega Márcia querida, vamos às perguntas do povo. Né? Vamos lá, então. As perguntas que não querem calar. Então, a gente recebeu muitas perguntas aqui, Márcia. Eu vou falar um pouquinho, vou perguntando aos poucos aí, mas aí você pode render bem à vontade, tá? Claro. O assunto. Uma das perguntas aqui, Márcia, que foram até repetidas e que a gente recebe com frequência, é em relação a, doutora, o meu filho nasceu com diabetes. Aí eu acredito, né, que eles estejam se referindo àquelas crianças com diabetes neonatal, né, que logo depois aí do nascimento começam com a glicemia mais elevada. Fala um pouquinho para a gente aí disso aí, Márcia, porque é uma dúvida muito frequente aqui na nossa página. Então, o diabetes neonatal é um pouquinho diferente que o diabetes tipo 1 autoimune, né? Que é aquele diabetes que tem uma origem num processo imunológico do sistema de defesa, né? O diabetes neonatal, ele acontece antes dos 6 meses de vida e é quando o bebê é recém-nascido. E normalmente ele tem uma associação com uma mutação ou uma alteração genética num gene só. É diferente que o diabetes tipo 1. Normalmente, o diabetes tipo 1, a gente faz diagnóstico em mais de 6 meses de idade. Quando a gente diz que o diabetes tipo 1 ele tem uma doença genética, a gente está dizendo que o paciente tem um risco de desenvolver diabetes, que isso nasce com ele. No entanto, a gente sabe que o principal gene associado ao diabetes tipo 1, 30% das pessoas nascem com ele e somente 0,5% desses 30% desenvolvem o diabetes tipo 1. Então, acho que, por mais que digam que é um diagnóstico que nasceu com ele, eu não sei se
estão se referindo ao diabetes neonatal Tá. ou se referindo a esse gene, né, ao HLA, de risco para desenvolver o diabetes tipo 1? Eu Então, acredito que o pessoal que perguntou foi em relação ao diabetes neonatal, que eram mães tá. falando que em poucas semanas ou meses o filho teve diabetes, né? Algumas até relatando que mal saiu do hospital, né? A criança voltou novamente para o hospital já Com diabetes. hiperglicêmica. Isso, com diabetes. Então, o diabetes neonatal normalmente são mutações genéticas em genes diferentes que o diabetes tipo 1 autoimune, né? A gente tem algumas mutações, vamos dizer, num canalzinho que auxilia a insulina a entrar para dentro da célula, né? E a gente até teve um caso, uns anos atrás, que teve diagnóstico com 14 dias de vida. Né? Então, uma forma de diabetes que realmente é difícil até às vezes diagnosticar, porque o bebê mama, ele, ou seja, ingere muito líquido, e com isso ele acaba urinando mais, a fralda, né, enche muito rápido, e às vezes é difícil. Quando se faz o diagnóstico, realmente a criança está mais desidratada, é uma situação mais grave, né? E essa forma de diabetes, na realidade, dependendo do tipo de mutação genética que tem, o tratamento, ele inicialmente pode ser insulina, mas em alguns casos a gente usa inclusive algumas medicações que a gente chama antidiabéticos, que tem, na realidade, é um controle, um manejo diferente do diabetes tipo 1 de origem autoimune, né? É um pouco diferente. Então é Mas com certeza. importante, né, entender isso, porque tem muitas pessoas que procuram a gente aqui na página com essa dúvida, e a gente sabe da escassez de serviços especializados, de endocrinologistas, né, pediátricos no país. Então, alguns relatos aqui até nos preocupam, Márcia, porque muitas mães falando que os filhos diagnosticaram nos primeiros meses, que sempre usaram insulina e nunca tiveram controle adequado, né? Que é o que a gente vê muito aí na história do diabetes neonatal. E é bom você alertar, né? Fazer esse alerta, porque se essas mães que procuram a gente aqui estiverem ouvindo, é importante buscar um serviço especializado, né? Para poder. A gente tem casos na Santa Casa de pessoas que passaram anos usando insulina mal, né? Sem o controle, né? Com o diagnóstico aí de diabetes tipo 1, e que após a suspeita diagnóstica, aquelas terapias de provas estão ótimos hoje. Na Né? realidade, então, além do diabetes tipo 1, do diabetes neonatal, existem outras formas de diabetes também, né, que a gente tem visto hoje, principalmente em função de ter mais diagnóstico molecular, né? Por exemplo, diabetes associado à síndrome de Wolfram, né? Que é uma síndrome que cursa com diabetes, que necessita de tratamento com insulina, que tem a surdez neurosensorial bilateral, né? Que tem atrofia de nervo óptico, tem problema de visão. Tem uma outra forma de diabetes que a gente fala em diabetes, é chamado diabetes insípidos, né? Que também, quanto mais tecnologia e mais a parte a gente começa a aprender sobre análise molecular, a gente sabe que outras formas podem ser diagnosticadas também, né? E que muitas vezes crianças, bebês ou recém-nascidos que têm crise convulsiva ou têm atraso de neurodesenvolvimento, que tiveram esse diabetes bem precoce nos primeiros 45 dias de vida, existem algumas síndromes genéticas que também cursam com essa forma de diabetes e que a gente sempre deve pensar. E é uma coisa importante, né, Márcia? Porque o adulto que já chega para a gente diagnosticado, né? Que diagnosticou na adolescência, diagnosticou aí na transição da adolescência para a vida adulta, um bom clínico, um bom cardiologista, né? O médico da adolescência, ele consegue manejar, mas a criança pequena, é muito importante esse cuidado de ter um endócrino pediatra acompanhando, porque é a fase onde esses diagnósticos diferenciais fazem mais diferença, Com né? certeza, né? E até porque tem conhecimentos básicos pediátricos que a gente não pode esquecer, né?
Que mesmo a Exatamente. criança tendo diabetes, é importante ver se essa criança está ganhando peso, se ela está crescendo, em que momento que ela entra em puberdade, né? Essa parte toda hormonal do desenvolvimento do corpo, dos caracteres, é importante também avaliar isso no paciente que tem diabetes. Exatamente, é uma fase delicada, né? A infância, a adolescência, a puberdade. E às vezes, quando o diagnóstico vem para a família, fica parecendo que só tem o diabetes. A preocupação maior é o diabetes, às vezes esquece, assim, né? Entre aspas, esquece as outras coisas que fazem parte ali da vida, do desenvolvimento dessa criança, né? Então, a gente voltando um pouquinho mais para o diabetes tipo 1, né, que é mais frequente aí, né, que a maioria dos nossos seguidores, nós recebemos muitas perguntas, eu vou falar aqui um geral delas, que aí você faça os comentários gerais, né? Muitas pessoas perguntando assim, por que não faz parte dos protocolos das unidades de saúde fazer aferição de glicose quando as crianças chegam com algum sintoma, né? Não sei no sul, mas aqui em Minas é muito comum a gente ver isso, pais que vão e voltam em pronto-socorro, em unidades de saúde, com crianças apáticas, desidratadas e que não têm uma glicemia aferida. Então, isso é uma angústia dos pais que manifestaram aqui. Outras pessoas que estão começando a jornada de educação, né, perguntando sobre os sintomas. Ah, meu filho não teve sintoma nenhum. Quando eu fui medir, fazer um exame de rotina, a glicose já estava 400. Então, fala um pouquinho aí, Márcia, para o pessoal, até Então, para então, clarear para todo mundo sobre esse diagnóstico. então, na realidade, os sinais e sintomas no diabetes tipo 1 são urinar muito, beber muita água, aumentar um pouquinho a ingesta de calorias, ou seja, comer mais, e muitas vezes associado ao emagrecimento. Na presença desses sintomas, sempre tem que fazer o teste. Tá? Acho que em qualquer unidade, qualquer posto de saúde, se a gente tem uma queixa de urinar muito, beber muito, tem que fazer teste, né? Eu concordo com você, Janice, a gente já teve casos de paciente ter sido operado por uma apendicite, operou, entrou no centro cirúrgico, só mediram a glicemia capilar quando o paciente estava na sala pós-operatória. E aí estava 500. Por quê? Porque a dor abdominal, muitas vezes, ela está frequente na nesses infância, casos, né? E em crianças, a gente vê a dor abdominal e muitas vezes confunde, né? Confunde porque a pessoa não pensou, né? Tem que urinar. Se tá urinando muito, tá bebendo muita água e até comendo e não ganha peso, não precisa ter perdido peso. Não ganha peso, tem que fazer glicemia capilar. Talvez fazer em todos os pacientes aumente um pouco o custo, mas a gente sabe que se o paciente tem sintomas, com certeza tem que fazer o teste, né? A gente sabe que de 4 a 8 semanas, se não for tomada uma conduta e esses sintomas persistirem, esse paciente vai evoluir para uma cetoacidose diabética, que é uma situação grave, que coloca em risco a vida, que se caracteriza por uma respiração rápida, né, profunda, com hálito de cetona, né, o paciente bem desidratado, muitas vezes comatoso e em torno de 1% pode evoluir com edema cerebral e isso afetando, então, a parte neurológica desse paciente. Então, acho que os sinais de alerta são importantes. Agora, se chegou numa emergência uma criança grave, desidratada, com certeza tem que fazer uma glicemia capilar. Acho que tem que ser feito. Isso é engraçado, né, Márcia? Tem que fazer. Esse alerta que você falou é muito importante. Eu me lembro... e você vê assim, eu falo que Deus é justo, né? Que parece que as coisas caem na cabeça da gente. Eu estava de plantão na residência de endocrinologia. E aí a gente atendia a unidade inteira da Santa Casa, né? Que na época tinha a parte pública e a parte particular e convênios. Aí a gente tinha dado uma aula para o pessoal da cirurgia geral em relação a essa questão de dor abdominal, uns 2 meses antes.
E aí eu estava de plantão e o médico que estava na cirurgia recebeu uma criança com dor abdominal. Acho que ele lembrou na hora. Aí ele chamou o plantão do endócrino e falou assim, você acha que eu devo medir essa glicose antes de pensar? Porque estava assim, uma dor abdominal muito difusa. Eu falei, eu no seu lugar mediria. Eu no seu lugar faria essa ferição. Pois não é que o menino estava com uma adolescente com dor abdominal, mediu a glicose, já estava high, foi, foi feita a coleta, o menino estava em cetoacidose e por pouco não foi para uma laparotomia exploradora. Então, Então, isso é para os colegas da saúde que estão aqui, é muito importante lembrar essa questão, né? Da criança, porque às vezes a criança está hiperglicêmica, está com dor abdominal, passa pela unidade de saúde, às vezes palpa o abdômen, não tem nada característico e não faz uma aferição, né, da e, glicemia. e eu acho que quando a gente trabalha com criança, e está bem descrito isso na literatura, né? Que crianças menores, abaixo de 4 anos e principalmente abaixo de 2 anos, o diagnóstico de diabetes abrindo o quadro em cetoacidose, ele é mais prevalente que em outras faixas etárias. Porque talvez é uma criança que usa fralda e nisso dificulta um pouquinho o diagnóstico, porque ele já usa fralda, faz bastante xixi, toma 3, 4 mamadeiras de leite por dia, isso aumenta, é bastante líquido, né? E às vezes passa despercebido que a fralda tá enchendo a mais que o normal, né? Ou a gente tem crianças que já não estavam mais usando fralda e de repente do nada começa a urinar novamente na cama, né? Cama. E são esses pequenos sinais que às vezes os pais acham que não tem sinal e sintoma, e quando você pergunta e direciona a pergunta, mas ele já tinha controlado, já tinha tirado a fralda, já estava controlando o xixi, e de repente voltou a fazer. Então, isso é um sinal de alerta para que a gente realmente tenha que fazer, então, uma glicemia capilar na criança, então, que está tendo esses sintomas, né? E às vezes passa tão desapercebido, né, Márcia, nessa correria do dia a dia, que no consultório a gente tem colegas da área de saúde, assim, que sabem quais seriam os sintomas, e quando se deram, assim, por caiu a ficha, o menino já estava até emagrecendo, né? E assim, vai passando na correria do dia a dia, né? Porque às vezes coincide de estar no verão, de estar bebendo mais água, né? Uma mãe, que é colega nossa, até falou assim, doutor, eu vou te dizer bem na verdade, eu fiquei até feliz, porque ele não bebia água. Na hora que começou a beber mais, eu fiquei tão feliz que ele estava bebendo mais água, não passava por minha cabeça que pudesse ser diabetes, né? E a outra coisa também é que eles comem mais, né? E às vezes são crianças que não comiam Então, nada, e de repente passam a comer bastante. E começa a aí, atacar o brócolis, o tomate, a cenoura, e aí a mãe começa a achar maravilhoso, né? acho que isso é importante que a gente chame a atenção, que ficar atento, porque às vezes é teu vizinho, é um coleguinha de aula, é uma mãe que comentou com outra mãe, né? Então a gente tem que dar chamar atenção para isso, né? Porque isso evita uma cetoacidose, isso evita uma criança dentro de uma UTI. E a gente sabe que agora na pandemia, muitos novos quadros de diabetes foram em cetoacidose. Por quê? Pelo próprio medo de Adiana. procurar atendimento. Então, os pacientes chegaram mais grave, inclusive com formas mais graves de cetoacidose, né? E também aconteceu que, em função do Covid, da pandemia, que a gente teve casos de diabetes diagnosticados associados, então, à infecção Covid. Logo depois do diagnóstico do Covid, os pacientes abriram quadro de diabetes. E aí se pensou, será que o Covid causaria o diabetes? Ou será que é o Covid que atuou como um fator desencadeante pelo Ambiental. fato de ser uma situação de estresse e que o estresse exige com que tenha mais insulina, o paciente não tem, ele abre quadro de diabetes, né? Então, foram vários questionamentos assim que aconteceram. A gente está com uma aluna, uma residente nossa, fazendo o trabalho de conclusão de curso exatamente sobre isso, né? Acho que a gente vai ter já os nossos dados, assim, porque como a gente tem a prevalência de cetoacidose ao longo dos anos, desde que o Instituto abriu em 2004, e a gente tem isso anual,
a gente fez um levantamento para ver se teve mais casos de cetoacidose dos pacientes que consultaram em 2020, né? Então, são pequenos dados que vão nos ajudar a ter um conhecimento maior do comportamento do diabetes durante essa pandemia também, né? Só que essa pandemia ainda vai render, né, Márcia? Vai. Essa pandemia ainda vai render muita história para contar, muito conhecimento, muita coisa para aprender. Não vai ser fácil, não, né? Mas aí, diagnóstico, então, gente, eu acho, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta do pessoal em relação a diagnóstico. Se tiver, vocês vão colocando aí, gente, se vocês têm alguma pergunta em relação ao diagnóstico, que aí eu vou perguntar, vou passar para a Márcia aqui mais uma pergunta, Márcia, que vindo o diagnóstico, principalmente quando a gente está falando de crianças e adolescentes, a gente também precisa lembrar, né, que em qualquer idade o diabetes é um diagnóstico familiar, mas na infância mais do que nunca, né? Então, conta para o pessoal aqui um pouquinho, né, assim, porque tem gente que talvez nunca nem tenha tido a oportunidade de ir em algum centro que tenha a possibilidade de ter um acompanhamento, né, com uma equipe, né? Então, do ponto de vista pediátrico e adolescente, conta um pouquinho para o pessoal aqui, né? Quais são as diretrizes, o que é o recomendado em relação à questão do suporte familiar, do diagnóstico familiar. Acalma um pouco o coração do pessoal e dá as orientações, né? De como que eles devem proceder, quem está começando essa jornada aí. Pois então, Janice, aquele dia que você publicou o relato da mãe, né? Quanto sofrimento, quanta dor. E é realmente isso, pessoal. Quando a gente faz um diagnóstico numa criança, num adolescente, a gente não está dando um diagnóstico para uma criança, para um adolescente. A gente está dando um diagnóstico para uma família. Uma família que tem pais, irmãos, avós, vizinhos, comunidade, escola. Então, isso mexe com a gente, mexe com a equipe que está atendendo a família, mexe com todo mundo. E com certeza é um diagnóstico difícil, porque ele mexe com as nossas emoções, né? E pelo fato de se tratar principalmente de uma criança, tem vários sintomas ou vários sentimentos que afloram, sentimentos de pena, de culpa, de dor, de tristeza, que a gente às vezes nem precisa o pai ou a mãe contarem pra gente, a gente vê nos olhos, né? Às vezes você tá conversando com eles e aqueles olhos brilham, né? Cheios de lágrima e que mexe muito com as emoções, né? Tanto de todo mundo, né? E o que eu posso dizer para vocês? Vai tudo ficar bem, mas até ficar bem a gente tem um caminho a percorrer. E esse caminho vai depender muitas vezes de como a gente lida com as nossas emoções. Eu acho que quando a gente tem um sentimento do diagnóstico, é um momento triste, né? É um momento de talvez um luto, uma perda. E que o tempo que isso vai sarar ou vai melhorar vai depender de cada um de nós, né? Porque ele mexe com a maneira com que a gente lida com as dificuldades, com as barreiras que as vidas nos impõem. Então, se eu digo, quando eu tenho um diagnóstico, os pais ficam se segurando para não chorar. E às vezes você diz, chora, pode chorar. Faz parte, aqui é o momento, né? É saudável. Chorar. É saudável você viver aquele momento, né? De tristeza, de luto, né? Porque assim, é isso mesmo que é. Eu sempre converso com a nossa psicóloga, eu digo que eu gosto muito de um filme que se chama Divertidamente. Que esse filme, é uma animação e eles mostram o nosso sentimento de angústia, de medo, inclusive de frustrações, que com o tempo ele vai se transformar e a gente pode lidar com aquela dificuldade da melhor maneira que a gente conseguir. Muitas vezes não é o ideal, não é o 100%, mas foi o melhor que a gente pôde fazer. Então, acho que talvez a palavra-chave no diagnóstico do diabetes tipo 1 seja acolhimento. Eu acho que acolher a pessoa, validar os sentimentos dela, dizendo que tudo bem se sentir assim, tudo bem você ficar angustiada. Vai passar,
mas naquele momento ele não está pensando que vai passar. A gente tem que acolhê-lo e ouvi-lo. E outra, é muita informação, né? É muita informação. A gente tem que saber, a família vai ter que aprender a fazer ponta de dedo, a aplicar insulina, a usar caneta, a usar seringa, né? E a contar carboidrato, a fazer a dieta, a manter a atividade física e, além de tudo isso, ainda trabalhar. Né? Os pais precisam trabalhar. E aí a gente se coloca no lugar de... Tem uma palavra que eu gosto muito, é empatia. Se fosse com qualquer um de nós, ou qualquer um dos filhos nossos, a gente conseguiria sentir, se colocar no lugar de... Não é uma situação fácil, mas é uma situação que a gente vai conseguir ir adiante. Para alguns pode demorar meses, para outros dias, para outras pessoas anos. Né? É que nem a gente vai, até a gente aceitar um problema, a gente tem todas aquelas fases de revolta, de brigar, de dizer por que meu filho, podia ter sido eu, o que eu fiz para Deus, né? Mas no momento que a gente aliviar nossa culpa, tirar a culpa, não é culpa. Entender, né? Aprender. Vai demorar um tempinho. Mas a gente vence, né? Uns mais cedo, outros mais demorado, mas dá para conviver com o diabetes. Claro que naquele momento do diagnóstico, isso não parece viável, né? Mas depois, com o tempo, os pais se sentindo mais seguros e com um grupo de apoio, de amigos, de mães de crianças com diabetes, isso também facilita, né? Isso, você se sente o quê? Acolhido. Talvez o termo mais importante seja o acolhimento. O acolhido, porque essas primeiras semanas, esses primeiros meses, para todo mundo, né? Seja adulto, seja idoso, seja DM1, seja diabetes tipo 2, o diagnóstico de uma doença crônica em si, ele não é fácil, né? E quando vem na criança, né, os pequenininhos, é muitas vezes até mais desafiador, né? É mais desafiador, na verdade. Porque é o pai, é a mãe, é a criança, é um mundo novo, é a escola, né? É uma criança que às vezes nunca deu um espirro na vida e de repente é médico, é insulina, é medir glicose. E aquele kit inicial, né, Márcia? Aquele mínimo que a gente tem que falar para a família no primeiro momento já é coisa demais, né? Aquele kit sobrevivência, né? Que é aplicar insulina, que é medir glicose, que é tratar hipoglicemia, que é explicar, já é assunto assim, que rende, né? É assunto que rende. E às vezes os pais saem com a cabeça cheia com razão. Eu até falo muito, mesmo com os pacientes adultos, eu falo assim, olha, não preocupa se você chegar em casa e você for lembrando só pedaços das coisas. Na hora que você lembrar do pedaço, você chama aqui que a gente explica de novo, porque é um estresse muito grande no primeiro momento, né? Isso afeta até a sua assimilação das coisas. Com certeza, Janice. Acho que às vezes a gente fala bastante, mas talvez a gente tenha que ouvir bastante também, né? E acho que uma primeira consulta com tanta informação, eles começam a anotar. Eu digo, calma, vamos vendo o que vocês vão conseguir aprender. Você vai vir na outra consulta, traga todas as suas anotações, que aí a gente vai tirando as dúvidas à medida que elas forem surgindo. Né? Tipo assim, eu quero saber tudo de contagem de carboidrato, mas eu não consigo aplicar a insulina, eu não consigo fazer a ponta de dedo. Então, vamos ajustando à medida que vai. Eu tenho que pesar, eu tenho que medir, eu tenho que... Então, aos poucos você vai aprender. E cada um tem seu ritmo, né? E não tem fim, né? E o aprendizado não tem fim. Não tem. Até eu vou te dizer que eu, há tantos anos ali no Instituto, como eu aprendi, na realidade, eu aprendi no início de diagnóstico, eu aprendi mais adiante como lidar, coisas que eu falava numa primeira consulta, eu não falo mais. Minha postura talvez mudou ao longo dos anos, a gente vai tendo mais empatia, a gente vai ficando mais velho e percebe que existiam coisas
que não eram tão importantes e hoje você dá importância a outras coisas, acho que é um aprendizado para todo mundo, né? Diário. Eu tô vendo ali as mães escrevendo ali que fiquei neurótica, é isso mesmo, fica neurótica mesmo. Parece que não existe mais nada na vida, só o filho com diabetes. E talvez isso, eu tenho dito para as mães, olha, eu me mudei para o quarto dele. Mandei meu marido para outro quarto, ou fiquei no outro quarto. E às vezes isso, quanto isso mexe, né, com uma família. Então, claro que isso é temporário, né? A gente sabe que todas essas mudanças são necessárias para que vocês, ou para quem tem um filho, um adolescente, um adulto com diabetes, possa ter uma vida um pouco melhor. Claro que uma vez vista uma hipoglicemia com perda de consciência ou crise convulsiva, um pai, um cuidador vai ficar apavorado que nunca mais quer ter essa crise convulsiva, essa hipoglicemia. E às vezes permite glicemias mais altas ou tem dificuldade de manter um bom controle do diabetes, uma boa glicada, porque uma vez presenciou uma hipoglicemia, né? Então, acho que isso tudo mexe com sentimentos de todo mundo. E imagina essa criança que tem que ir para a escola. E na escola, quem que vai fazer teste? Quem que vai dar o lanche? O lanche, às vezes, escola pública já vem adoçado, como é que eu vou proceder? Então, às vezes, a gente diz, calma, respira fundo, a gente vai dar um jeito. Tudo vai ter uma solução. É um dia de cada vez, né? Cada dia sua agonia, né? A gente tem que ir vencendo uma coisa de cada vez. Exatamente. E uma coisa que você falou e muito importante, né, Márcia, que acho que foi a Graça que colocou aqui, né, que é a questão que... Aqui, ó. Tem um filho com diabetes tipo 1 e minha outra filha de 6 anos sem feito xixi na cama, fiz ponta de dedo, está normal. Meu marido falou que eu tô neurótica. Mas esse cuidado, essa preocupação inicial exagerada, ela também tem um outro alerta, né, Márcia? Que às vezes os pais estão tão dedicados, né? E com medo do novo, da rotina que está por vir, até da questão financeira mesmo, né? Que muitas vezes dá uma balançada na família, dependendo de onde você está, do que você tem acesso, né? Do que é solicitado naquele momento para o seu filho, que a gente vê muito os relatos aqui na página dos pais que falam assim, olha, doutora, parece que minha vida sumiu depois que meu filho diagnosticou diabetes. Eu esqueci do meu casamento, eu esqueci do meu trabalho, eu parei de fazer ginástica, né? Eu me sinto tão adoecida, né? Como se eu tivesse um diagnóstico de alguma coisa grave, porque parece que minha vida está se esvaindo. E aí você que lida com pais todo dia, eu acho que você é uma pessoa mais do que apropriada, né? Para poder fazer um comentário aí desses cuidados em relação à sobrecarga dos cuidadores nesse dia a dia. Fala para a turma aí. Vamos ver por onde eu vou começar. Eu acho que se é um diagnóstico recente, esses pais precisam sim ficar dedicados a essas novas rotinas, essas novas mudanças. Então, talvez esse início, ficar um pouquinho com a criança, é importante. Claro que isso se é uma família que consegue tirar 15 dias, a gente tem fornecido, inclusive, algumas vezes para alguns pais que realmente têm uma rotina de trabalho mais intensa, que não tem com quem deixar o filho, um período de adaptação, isso é importante, né? Vamos dizer que isso dure 10, 15 dias, talvez algum pouquinho mais para alguns pais, e a gente sabe quanto isso pode interferir realmente na parte financeira, né? Muitas mães a gente vê que param de trabalhar para se dedicar exclusivamente ao filho e com isso atinge muito a renda familiar. O que eu posso dizer para vocês? Vai passar. Vai passar, vocês vão dar conta de tudo. E o diabetes faz parte da criança, mas não é a criança, não é só a família. A gente tem
uma criança que tem diabetes, e não um diabetes que tem a criança, né? A gente tem que pensar que existem outras coisas que a gente tem que manter vivas, né? Só que, claro, isso vai depender de quanto eu tenho de culpa. Quanto mais culpada eu me sinto, mais eu vou precisar proteger o meu filho, o meu adolescente, a minha criança. Emocionalmente, talvez, se você conseguir tirar um pouco da sua culpa, você vai conseguir enxergar um pouquinho melhor. Porque você tem a sua vida também, tem seu marido, tem outros filhos, e é importante dar atenção também para os outros filhos, para o casamento, ou um pai. Também a gente vê, quem trabalha com diabetes tipo 1 percebe muito engajamento tanto de pai como de mãe, né? Mas muitas vezes a gente vê a mãe abdicando mais das suas coisas, da sua vida pessoal, da sua ginástica, de tudo, em função de ficar mais tempo com o filho. Mas a gente sabe que o pai também tem uma função. E aprender a dividir e confiar tanto no pai, na avó, ou na escola, que treinando, capacitando pessoas, nosso filho vai ficar bem acolhido. A rede de apoio, né, Márcia? Isso. Então, ter uma rede de apoio. E a Janice sabe que o programa que ela tem com as escolas, né, Janice, quanto isso tem melhorado, assim, né, acho que a escola, algumas escolas principalmente, têm se engajado mais no cuidado e na atenção para a criança com diabetes. Isso é um direito de vocês irem atrás, é um direito e é uma obrigação da escola dar para vocês também essa segurança, né? Então, acho que é importante que as associações também corram atrás desses direitos, né? E quanto isso vai permitir com que os pais se sentindo mais seguros com a rede de apoio, que essa criança seja acolhida da melhor forma possível. Né? A Dani até colocou aqui, ó, essa questão da escola. Daniele Tenório. Não sei o que fazer, pois meu marido não quer que meu filho estude mais. Ele tem muito medo da criança passar mal na escola. Eu acho que treinamento, capacitação da escola, oferecer à escola com que faça um treinamento, uma capacitação, seja online, seja presencial, da gente tirar um pouquinho esse estigma que diabetes é uma coisa, todo mundo tem medo, né? Eu acho que hoje com as redes sociais e com a mídia toda, isso melhorou, eu vou te dizer, desde que eu comecei a trabalhar com diabetes, e eu vou te dizer que hoje, quando eu fiz a minha residência no Paraná, em Curitiba, na unidade de endocrinopediatria, eu já gostava muito de diabetes, né? E trabalhava muito com diabetes. E eu vou te dizer que melhorou muito, porque hoje tem muita informação. Claro que a gente tem que saber filtrar a informação adequada da informação não adequada, e a gente sabe que tem diferentes graus de entendimento nas pessoas, os pacientes usam diferentes insulinas, usam diferentes métodos de medição de glicose ou de glicemia, e cada um tem a sua rotina, a sua família, o seu meio. Mas eu acho que adaptar o meio que aquela criança vive, tornando a vida tanto da criança como da família um pouco mais fácil, isso com certeza vai dar segurança para o pai que não quer deixar o filho ir para a escola, né? Mas eu acho que é importante ele ir para a escola, porque escola é socialização. É importante. Exatamente. Tem um caso de uma menina que eu gosto de contar, que é uma menina que aos 6 anos queria muito usar bomba de insulina. E a gente colocou a bomba de insulina para, na época se faziam testes, ela usou. Tanto é que ela não quis devolver aquela bomba teste e os pais compraram a bomba de insulina. Não sei se ela está me vendo, mas talvez hoje ela é uma educadora em diabetes, é uma adolescente educadora. E ela me disse assim, eu não quero mais a bomba. Tinha 7, 8, 9 aninhos. Eu disse, mas por que você não quer? Se você sempre quis. Ela me disse, ai, que estão botando apelido na minha bomba, colocaram a fazer bullying comigo. Eu disse, olha, quem sabe a gente faz assim. Eu mando para você 5 slides sobre
diabetes e forma de tratar, de seringa, de caneta e de bomba. E você vai dar uma aula na escola para a tua turma, para a professora, para quem quiser assistir. Foi um sucesso tão grande que a escola toda, quase toda, assistiu. A mãe, a diretoria da escola, eles foram convidados depois pela prefeitura da cidade a dar aula. Olha! Nunca mais ela tirou a bomba e ela está adolescente hoje usando a bomba. Então, acho que cabe a nós desmistificar um pouco o diabetes tipo 1, a hipoglicemia, a cetoacidose e ensinar o paciente que é possível, sim, viver bem com diabetes. Mesmo os Exatamente. pequenininhos, numa creche, numa escola, a gente vai fazer uma cartinha para o trabalho da mãe. Ele precisa ir na escola nesse início para aplicar. Não tem como aplicar. Bom, a gente vai ter que trabalhar com um tipo de insulina diferente, com tempo de ação diferente, para que ele não precise aplicar a insulina naquele horário da escola, né? Se o paciente que fica integralmente, bom, nesse caso a gente vai precisar que alguém na hora das principais refeições, pelo menos esteja ali para poder aplicar, já que a criança não consegue se aplicar. Aí você me pergunta, Márcia, com que idade uma criança pode aplicar insulina? Antigamente a gente dizia 9, hoje a gente diz, não existe uma idade. Se a criança Não tem existe. autonomia, porque ele pode aos 6 anos saber se aplicar. Às vezes ele com 7 também consegue, porque ele tem autonomia. Então, acho que as canetas vieram para facilitar um pouco a vida, né? Cada vez Inclusive, mais. Márcia, é isso aí que você está falando aí, só te interrompendo aqui, no ADA agora, né, desse ano, o Congresso Americano de Diabetes, teve uma mesa sobre as funções executivas em crianças e adolescentes com diabetes. E incrível a apresentação do pessoal, falando que assim, desde a idades assim, 1 ano e meio, 2 anos, eles já orientam que você deixar a criança manusear, brincar, pegar nas coisas, fazer para que aquilo ali entre na rotina dela e a cada faixa de idade você deixar que a criança também ache o seu caminho e você comece a dar orientações, não ficar exatamente delimitando uma idade para começar a aplicar, para começar a monitorar, né? Falar com naturalidade daquilo no dia a dia, porque eles mostraram lá que as crianças indo para a escola, com aquilo sendo tão natural no dia dela, como, por exemplo, brincar, né? Ter entre seus brinquedos uma caneta de insulina que já está vazia, né? Que como que aquilo ali torna fácil para a criança chegar na escola e falar do diabetes. Com certeza, eu estou vendo aqui muitos boa noite pessoal, para quem entrou mais tarde, né, Janice? Obrigada, Lu, aí pelos comentários. A gente está fazendo esse bate-papo para que a gente possa beneficiar e, de certa forma, ajudar, né, Janice? Quem precisa, está mais necessitado, ou que está precisando também ser acolhido nesse momento, né, de diagnóstico aí do diabetes, nessa fase tão complicada, né? Ou tão difícil, mas a gente tem um bom recado, né, Janice? Adaptando, orientando, capacitando, isso tudo a gente consegue, sem dúvida nenhuma, tornar o diabetes e esse diagnóstico um pouco mais suave, vamos dizer assim, né? Uma forma mais leve da gente conseguir lidar e manejar com todas as mudanças e cuidados que o diabetes tipo 1 requer, né? A Daniela até colocou um ponto interessantíssimo aqui, que a gente sempre comenta com as famílias, o cuidado que se deve ter do diabetes não se tornar o único assunto da família. Ela colocou aqui, ó, minhas discussões com meu marido são sempre em torno do diabetes, né? Se eu dei uma coisinha a mais para o meu filho, se eu demorei para aplicar insulina, nossa vida mudou completamente, até das brigas do casal, né? E a gente, não raramente, a gente vê a dimensão que às vezes o diabetes toma dentro de uma família, que às vezes como eu já ouvi no consultório, a gota d'água para um divórcio, né? Porque aquilo ali toma uma dimensão tão
Grande. sobrenatural, né? Que às vezes fica insuportável. E muitos adolescentes às vezes falam pra gente: ah, doutora, eu tenho raiva do diabetes, porque é a única coisa que meus pais. Eu entro dentro do carro na hora que eu saio da escola e pergunta: quanto tá a sua glicose? Às vezes esquece que ali tem uma criança, que tem colega, que tem aula, que vai bem numa prova, que tem educação física, que está arrumando uma namoradinha na escola. Mas quanto que tá a glicose? Quanto que deu? Você teve hipoglicemia? Você comeu? Você lanchou? E às vezes eles falam, né? Ah, as pessoas esquecem, parece que eu sou o diabetes. A gente entende que é uma intenção positiva, é uma preocupação, né? Que os pais têm, mas isso também é um motivo de muita atenção, né, Márcia? Com certeza, né? Claro que a gente já viu nesses anos todos trabalhando com diabetes, muitas famílias realmente se separarem em função de um diagnóstico, de uma proteção excessiva, né? Claro que você vai proteger, claro que você deve proteger, mas a gente tem que ter muito cuidado, não proteger em excesso, porque às vezes o excesso, o grau tanto de desproteção como de proteção é tudo um equilíbrio, né? E até achar esse equilíbrio, a gente vai passar por essas fases, né? Que são mais complicadas. A gente falou bastante em criança, mas quando a gente tem um diagnóstico na adolescência, né, Janice, também é uma coisa bem complicada, né? Porque o adolescente, a gente tem visto principalmente meninas, né, que muitas vezes, por exemplo, já tem o diagnóstico de diabetes, chega na adolescência, param a insulina, porque aí eu descobri que se eu paro a insulina, eu consigo emagrecer. Aí começa todos aqueles distúrbios também alimentares, uma fase já que eu não sou adulto, não sou criança, mas você tem as mudanças hormonais, né? Então, isso também é extremamente complicado quando a gente faz o diagnóstico num período de adolescência, né? Então, Muito. E assim também não só a questão do diagnóstico e da adolescência, dos próprios conflitos, né, que a pessoa vive com ela e de adaptação, mas também um cuidado muito grande que a gente também chama muita atenção dos pais no consultório, a gente lembrar que é na adolescência que a maioria tem contato com o álcool, com a droga, né? Muitas vezes com o início de uma vida sexual muito antecipada, digamos assim, né? E é um mundo, é um universo, para o adolescente é um universo. O diabetes na cabeça dele é só mais uma coisa e às vezes nem é a mais importante, com né? certeza. Então, Da vida dele. são fases bem complicadas que isso também requer um cuidado, né? Um alerta, né? São orientações que são importantes também, porque vem todo o contexto do adolescente, os questionamentos do adolescente, né? As mudanças hormonais, físicas, comportamentais do adolescente, aliado a um diagnóstico, por exemplo, diabetes, não precisa ser um diagnóstico, ou um diabetes já estabelecido durante a infância, que na adolescência vai ter algumas mudanças também, né? Desde omissão de dose de insulina, dizer que fez teste, não fez teste, inventar ponta de dedo que não existe, resultado de glicemia, tirar a hora e a data do aparelho para que não saiba se ele fez os 3, 4 testes ao dia. Furar Então, dedo do irmão bebê, já tive até isso. Furava o dedinho do bebê da casa e só tinha glicose boa. E aí, na hora que a glicada chegava, né, ela estava mais elevada. Então, é uma coisa importante, né, da gente lembrar para os pais, porque eu sinto muito isso às vezes no consultório, Márcia. Para os pais, às vezes, o foco é o diabetes, né? E são tantas outras coisas naquele momento, né? E principalmente quando é diagnosticado no furor aí da adolescência. E tem o outro lado, né, Márcia? Aqueles pais que eles aprenderam sobre diabetes, eles cuidaram durante muitos anos, eles fizeram tudo e chegou
a época de começar a transição dos cuidados. E às vezes, eu sempre lembro isso para os pais, você tem que lembrar que quem aprendeu foi você. Então a gente tem que saber agora o quanto que o seu filho sabe. Porque às vezes a gente tem que começar, não é raro, né, Márcia? A gente tem que começar lá, vamos lá de novo, o que é diabetes tipo 1? Porque às vezes não teve essa conversa em casa, né? E às vezes os pais viram para mim e falam assim, não, doutora, ele sabe fazer as coisas todas. Ah, o que é diabetes tipo 1? Uma doença que precisa de insulina, só sei isso, né? Então, assim, é uma reconstrução, né, do aprendizado, às vezes é uma construção do aprendizado, e naquela época que às vezes o adolescente quer o quê? Quer qualquer coisa menos preocupar com o diabetes, né? E uma vez um adolescente falou assim comigo no consultório, Márcia, doutora, meu pai e minha mãe já preocupam tanto com o diabetes, eu tenho tanta coisa para preocupar. Eu falei assim, eu tenho tanta coisa para preocupar. Olha, é a roupa que eu vou vestir, a maquiagem, é o cabelo, né? É isso, é aquilo, é a aula de inglês, é a natação. Deixa meu pai e minha mãe preocupar com diabetes para mim, né? Porque é tanta coisa que eu tenho na minha cabeça, e é verdade, a gente tem que entender que às vezes para eles isso não é, né? O mais importante, né? Porque, na teoria, o adolescente, ele quer se identificar com o adolescente. E a identificação não é o diabetes, e sim são as questões da adolescência, né? Quero dormir até mais tarde, por que eu tenho que aplicar insulina naquele horário, né? Ah, eu quero sair, mas eu não queria levar insulina, não quero levar, não quero levar aparelho de medir. Então, acho que são questões que são importantes ser trazidas, né? Ser colocadas para o adolescente. É como você disse, é uma nova consulta, uma reconstrução. E eu acho que tem dois termos no diabetes que eu gosto muito, é empoderar e autonomia. A gente tem que aprender a dar o empoderamento, a empoderar. Tanto empoderar os pais, como empoderar a criança, o adolescente principalmente. E dar para ele autonomia, né? Às vezes a gente vê os pais entrando na consulta, a criança, o adolescente, quem carrega o glicosímetro? Pai e a mãe. Quem carrega tudo? O pai e a mãe. Ele chega, quem mostra? O pai e a mãe. Mas cadê esse adolescente, né? Vamos também ouvir esses adolescentes, né? Porque é importante também dar para eles autonomia. Mas, claro, autonomia não significa descuidar, não significa esquecer, significa também estar por trás de, né? Eu vou dar autonomia, mas autonomia com confiança, me sentindo confiante que eu estou dando para ele, como se fosse o poder de cuidar de si, sabendo que eu estou por trás se eu preciso. Isso é tão interessante, Márcia. Tem um adolescente no consultório que ela é super fofa. A mãe está até aqui na live agora. E aí, às vezes, na hora que a mãe começa a responder, ela fala assim: deixa eu falar? Deixa eu explicar. Eu acho tão bonitinho. Deixa eu falar. Eu quero falar. Isso é tão legal, né, gente? Porque a gente tem que ver que a pessoa está tomando posse da vida dela, né? Do conhecimento. E isso é uma coisa fundamental. E isso vai fazer muita diferença no futuro daquele adolescente, né? Márcia, juntando várias perguntas que tem aqui, né, que são parecidas, são muitas dúvidas das mães em relação à questão de uma possível dificuldade de controle na adolescência. A questão que a gente recebeu também de se é muito frequente na criança menor ajustes praticamente semanais de doses de insulina por períodos prolongados, né? O relato da mãe é que nos últimos 2 anos, praticamente toda semana, a dose é trocada, né? Então ela tem essa dúvida, porque são muitas, né? Muitos ajustes. Acho que é mais isso, né? Adolescência, ajustes de doses, dificuldades de controle na adolescência. É verdade que na adolescência a glicose se descontrola mais por causa da puberdade. É um conjunto aí, Tá. né? É o kit adolescência.
Bom, vamos falar, Janice, eu vou responder essa pergunta com aquele slide que você coloca nas suas aulas, né? Que são 42 motivos de, de Alteração de glicose. alterações de glicose, né? Então, com certeza, a adolescência altera a glicose. Um dos fatores é o fator puberal, é o fator de que na adolescência os hormônios sexuais causam mais resistência à insulina. O que é isso? Eu preciso mais quantidade de insulina para fazer o mesmo efeito que ela fazia, tá? Isso é normal do período de puberdade. Talvez se acentue mais em meninas, né? E principalmente quando se tem aquele ganho de peso maior na adolescência. E lembrar que o fato de eu ter tipo 1 não isenta que na minha família eu tenha casos de obesidade ou casos de diabetes tipo 2, que são associados à resistência insulínica. Então, às vezes, na adolescência, eu tenho um ganho maior de peso, um pouquinho antes de menstruar. Isso também é um componente para alterar a minha glicemia. E eu também preciso de doses maiores. Tem meninas, por exemplo, que durante um mês elas têm 3 semanas que a glicose fica estável. Quando ficam na fase da TPM, a necessidade de insulina é maior porque está associada a um maior estresse, né? E a gente sabe que TPM se associa a maior estresse. Os meninos também podem ter isso. A gente não tem um nome para isso. O menino não tem TPM, mas ele pode ter uma prova, ele pode ter discutido com um amigo, ele pode ter tido qualquer situação também associada com alterações hormonais que causem essa elevação da glicose e ele precise de doses maiores. Aí vocês me perguntam, que dose maior é isso? Quanto é? Depende de cada um, porque depende se eu faço atividade física, que tipo de insulina que eu uso, que tipo de alimento que eu estou usando, eu estou comendo mais carboidrato, menos carboidrato, que tipo de carboidrato eu estou usando. Então, tudo isso Você está medindo interfere. mais, você está medindo menos. Tudo isso se tem interfere, fita, né? Até se tem fita para medir. Ou até mesmo assim, tô estressado, sei lá, tô com um dente nascendo. Isso aumenta a minha glicose, né? Mesmo não tendo cárie, não tendo nenhuma infecção dentária, só o fato de ter esse processo inflamatório de um dente saindo, isso pode modificar a minha glicose. Então, com certeza, isso muda. E respondendo à pergunta ali, que a glicose pode mudar, a dose da insulina pode mudar semanalmente, eu vou te dizer que depende. Porque assim, ó, se você, num adulto que tem sempre a mesma rotina, talvez seja mais fácil manter essa glicose mais estável. Numa criança que tem rotinas diferentes, que come de maneira diferente, que tem um humor diferente, que um dia que faz sol vai brincar na rua, que um dia que chove vai ficar dentro de casa, com certeza a glicose pode mudar. Mas talvez eu vou deixar vamos dizer, um alerta. A gente tem que lembrar que quem não tem diabetes, toda vez que a gente come, o nosso pâncreas libera insulina. E se eu como um pouco a mais ou um pouco a menos, meu pâncreas vai liberar mais ou menos insulina de acordo com aquilo que eu estou comendo. E se eu comia mais, ele liberou mais, eu já tenho um hormônio que faz ação contrária e já faz essa glicose agir de uma maneira diferente. Se eu tenho diabetes, eu vou ter que medir mais para ver como é que está essa glicose, para ver como é que é o comportamento dessa glicose de acordo com aquilo que eu estou comendo. E se naquele dia eu ainda vou me exercitar, que comportamento aquele alimento vai ter com a minha rotina do dia. Então, ela pode mudar. Porém, se eu uso uma dose baixa de insulina basal, seja ela insulina NPH, insulina glargina, insulina degludeca, se eu uso bomba, e dependendo da faixa etária que a gente está lidando com a criança, se é uma criança pequenininha, abaixo de 5, 6 aninhos, se é um adolescente, a gente sabe que o percentual de insulina total do dia, da insulina basal, ele é menos que 50%, né, Janice? E às vezes você tem essas variações tão grandes porque você está usando muita insulina basal. E aí, você usa
tanto de basal que se você não come, tem hipoglicemia, se você come. E às vezes a gente culpa a pobre da insulina rápida pela hipoglicemia. E a gente sabe que hoje a gente prescreve muito menos insulina basal e a gente deve prescrever mais insulina bolos. E a gente sabe que as crianças pequenininhas precisam mais insulina bolos para cobrir o carboidrato da dieta e menos para fazer correção. Então, a gente tem que corrigir menos a glicemia ou menos a glicose com a quantidade do bolos e dar mais para cobrir o alimento, né? Porque a gente sabe que o alimento vai ser totalmente absorvido, mas a glicose alta, muitas vezes a gente precisa, uma criança com meia unidade baixa a 300. Então, essa variação ao longo da semana da dose de insulina pode acontecer sim, mas sempre lembrar que ela depende de vários fatores e talvez identificar qual é o fator não seja uma coisa tão fácil, né? Mas... Exatamente. E isso é uma coisa também, Márcia, que a gente, para adulto, a regra é a mesma também. Eu sempre converso isso com os meus pacientes no consultório. Cuidado de, ao ver uma glicose, só pensar na dose de insulina e na comida. Porque se você ficar pensando só nisso, você vai querer trocar sua dose de insulina todo dia, né? E são momentos diferentes. Acabou de diagnosticar o diabetes, a gente vai levar um tempo para achar a dose. Tá saindo do período de lua de mel, aquele período onde existe uma reserva, pode ser que mude rápido. Fiquei doente, acabou a doença, mudou para cá, mudou para lá, ok. Agora, muito cuidado, porque às vezes não é a dose que precisa ser trocada, é o entendimento de que na hora que você vê um resultado, você está vendo uma vida. Você está vendo tudo, gente, né? E quando você não vê, você não está vendo nada, né? É justo os dois lados. Então, você está vendo o emocional, o físico, a dose, a comida. Você está vendo tudo, né? Você está vendo a prova, você está vendo um relacionamento ruim, você está vendo uma tristeza, você está vendo uma alegria, né? Hoje, por exemplo, eu atendi uma colega médica, ela falou assim, o melhor momento da minha semana é quando eu vou para o Aras e vejo o meu cavalo. Só que aquilo ali está se tornando outro... Porque eu fico tão feliz, mas tão feliz que minha glicose que está 100 vai para 400. Eu falei com ela assim, e eu que só achava que era tristeza. E eu estou fazendo teste, Janice. Eu almoço 2 horas, 3 horas depois do almoço, minha glicose está boa, mas eu olho para o cavalo, eu subo em cima, a bicha vai lá para cima. Então não tem condição, só pode ser felicidade que sobe minha glicose. E na realidade sobe mesmo, né? Isso! Libera então, assim, endorfina, libera hormônios que aumentam a glicose mesmo. Então não é só a tristeza, é a alegria. Então, assim, se cada vez que você olhar para um resultado, você achar que você tem que aumentar ou diminuir a dose da receita, vai passar a vida inteira fazendo isso. Vai passar a vida inteira fazendo isso. E é justo para isso que existem as correções, né, Márcia? Não, e com certeza, e nesses pequenininhos que às vezes eles não querem comer. Você aplicou ou você não aplicou, às vezes ele quer comer, às vezes você preparou aquele alimento e não come tudo. Então, tem várias interferências que é importante ver nos pequeninos. Ou às vezes ele quer ficar pulando, brincando e não vai parar. Os anjinhos, né, que ficam 2, 3 horas pulando e não querem dormir. Aquilo ali é uma maratona para um adulto. Então, são várias influências que, né? As 42 influências da glicose aí entrando no conceito de mexer ou não mexer da dose, é importante sempre verificar o que pode estar acontecendo, né? E o perfil também, né, Márcia? Porque quando é dose, é um aprendizado importante entender que as coisas se repetem, né? Às vezes acontece, por exemplo, de um adulto chegar e falar assim, ai, doutora, eu tive uma hipoglicemia grave 3 horas da tarde. Aí, na hora que você vai olhar o perfil, nem hipoglicemia à tarde a pessoa tinha. Ou seja, um dia aconteceu alguma coisa naquele dia. Né? E eu tenho um caso lá do ambulatório da Santa Casa que ele é típico, eu sempre conto para os residentes, né? E vale para qualquer idade. Um paciente super estável, assim,
aparecia, consultava 2 vezes por ano, glicada menor que 7, de sempre, assim, um primor. Um dia a esposa bate na porta. Doutora, meu marido está internado no CTI do Hospital das Clínicas, ele teve um coma hipoglicêmico. Eu falei, não, o que aconteceu nesse dia? Porque um coma hipoglicêmico não acontece do dia para a noite. O que aconteceu? Nunca bebeu na vida, resolveu beber. Esqueceu, né? Do diabetes. Bebeu. Aí a glicose subiu, ele foi lá, corrigiu. Resumo da ópera, não deu certo. Então a gente precisa entender que quando é dose, ele vai se repetindo. A própria pessoa enxerga, olha, todo dia nesse horário, mesmo se eu fizer a mesma coisa. Não é assim, um dia tá alto, um dia tá baixo, um dia vai ali, um dia vai acolá, né? A pessoa vê aquilo na prática. Então, uma recomendação que a gente dá para as doses é estudar, né, Márcia? Estuda seu diário, seus relatórios, o download das glicemias, dá uma olhada ali e fala assim, olha, deixa eu entender esse universo do que está acontecendo comigo. Porque um dia está de um jeito, outro dia está de outro, pesquisa como é que está aquela semana. Isso é muito comum nos diários, né? Às vezes tem umas semanas super na meta, na outra com a mesma dose, vai lá para cima, para e pergunta, o que será que aconteceu nessa semana para ter sido tão às diferente? vezes até insulina vencida ou por vencer, né? Acho que isso são coisas. Ou a caneta obstruiu um pouquinho a agulha, não passou toda a insulina, não contei os 10 segundos depois de aplicar. Ou até mesmo, né, Janice, não homogeneizei corretamente a insulina NPH. Então, são vários fatores, né? Quanto isso é importante a gente tentar parar e ver o que pode estar acontecendo. Porque senão também fica muito escravo da receita, da prescrição médica, né? E aquela variação, aquele aprendizado, aquele contexto geral, ele tem tantos fatores nessa jornada de aprendizado, e isso é muito importante aí, né? Que não só a família das crianças e adolescentes entendam, chamando atenção novamente, né, para os pais, da questão da adolescência, da bebida alcoólica, do uso cada vez mais frequente das drogas, né? Então a gente tem que ter esse olhar, né, diferenciado, né, para essa faixa de idade, esse cuidado mesmo, porque muita coisa começa aí, inclusive os transtornos alimentares, né? A faixa etária mais afetada são as meninas na adolescência, né? Então é uma fase que exige muito dos pais, né? E a transição também, né? Porque ela não é fácil para a maioria das famílias, né? Não é exatamente fácil. E tem uma pergunta ali sobre a gestação. E realmente a gestação é outra fase, e dependendo da etapa que está na gestação, o trimestre que se está, com certeza a dose de insulina é aumentada também, né? Precisa aumentar porque tem maior resistência insulínica mesmo, né? Exatamente. Que é uma das perguntas que tem ali. A fase aproveitando aí, né, que a gente está falando do diabetes na infância e na adolescência, é muito importante, né, gente, que a abordagem do início da vida sexual, os colegas, tem muitos colegas aqui, né, é importante que isso seja cada vez mais debatido para que realmente exista, né, esse acolhimento aí, essa questão de entender bem, né, os riscos que uma gestação em uma pessoa que não está com diabetes dentro das metas aí indicadas para a gestação, principalmente se isso acontecer, né, na adolescência, né? E a gestação programada, né, organizadinha ali, seguindo todos os protocolos para se parar um método preventivo, né? Seja tirar um dia ou parar de usar uma camisinha ou de um anticoncepcional, ela faz toda a diferença na vida da mãe, né? Porque são gestações que vêm com muito mais tranquilidade quando você se prepara, né, do ponto de vista do diabetes para os 9 meses, né? Então é muito importante, mas que realmente muda bastante, muda.
né? Às vezes no começo da gestação diminui um pouco a dose, até por causa de enjoos, né? Da 16ª, 20ª semana para frente vai começando a subir aí, a gente fica aí umas 10 semanas ajustando dose mais apertado, mas quando tá tudo programado, medindo, aferindo, né, bonitinho, é tudo mais tranquilo, né? E Então, também, né, pessoal, Janice, na lactação, depois em seguida que o nenê nasce, tem que ajustar a dose de insulina, ajustar as calorias ingeridas por causa da lactação. Então, cada etapa é uma etapa, né? E vai se ajustando à medida que ela vai acontecendo, né? e a Márcia falou, lembrou de um tópico importantíssimo que teve uma pergunta também, a gente vai aproveitar para fazer o comentário. A lembrança que a criança e o adolescente eles estão em fase de crescimento, desenvolvimento. E um plano alimentar orientado aos 5 anos não é o mesmo dos 8, nem dos 10, nem dos 12, nem do 14. E cada dia que passa eu fico mais assustada com crianças que tiveram orientação nutricional ao diagnóstico 5 anos atrás e foi se perdendo aquela questão calórica, meta de carboidrato, né, preferências. E às vezes as crianças falam assim, doutor, chega na adolescência assim, doutor, eu tenho muita fome. E você vai olhar, não é pela hiperglicemia, é porque está comendo pouca caloria para a idade. Então, os pais não podem esquecer, né, que as necessidades mudam e que nessa fase da infância e da adolescência, não pode consultar com a equipe da nutrição a cada 10 anos, não. Né? Não pula assim, ó, infância, adolescência e vida adulta, não. Né? Porque isso muda, isso é muito prejudicial que o seu filho adolescente não esteja ingerindo a quantidade de macro e micronutrientes que ele precisa e ele pode estar ficando com fome mesmo. Não é insulina, às vezes fala com a gente, né, Márcia? Ah, doutora, essa insulina dá fome demais, o menino o tempo inteiro com fome. Na hora que você vai olhar, o adolescente passa a tarde inteira com uma maçã. Não tem como, né? Não E tem. na O realidade, adolescente. a gente também não pode esquecer que insulina não é só importante para baixar a taxa de açúcar, né? Ela é importante, inclusive, para crescer. Então, às vezes, eu não dou nada, porque nada de carboidrato, porque eu quero usar pouca insulina, porque não vai subir a glicose. E a gente esquece que a insulina é um importante hormônio anabólico e ela tem um efeito, sim, no crescimento da criança. Então, a insulina não é tão ruim assim. Ela também é importante não só para a glicose, mas para os outros efeitos importantes, né? É importante para o músculo, é importante para o tecido adiposo, é importante, então, tem uma ação super importante em diferentes sítios e locais, né? Essa E, é inclusive, você tocou no assunto e teve uma pergunta bem lá no comecinho da live, um comentário, de acho que não sei se era uma mãe ou se um pai, falando assim que toda vez que vai aplicar a insulina, ela sente uma dor, ele não lembro direito se foi homem ou mulher. Então, uma dica que eu dou para os pacientes é a seguinte: toda vez que você for aplicar, pensa que você está injetando uma porção de vida, que o sofrimento vai embora, né? Nós estamos é, injetando vida, vida no meu filho. isso, e talvez tirar a insulina da geladeira e logo aplicar, ele até pode sentir um pouquinho de dor, tira uns 10 minutinhos antes, né? Ou Mas não não guarda se for um esquece, lugar fresco, né? dependendo, não esquece, dependendo se ele usa caneta, não caneta, usa na seringa, não esquece de recolocá-la na geladeira, já que um frasco aberto a gente sabe que mais que 30 graus não deve ser mantido fora. Então, esses cuidados também são importantes. Às vezes tira um pouquinho, isso vai aliviar um pouquinho, né? E eu digo que eu até, às vezes, nos diagnósticos novos, gosto de pegar uma seringuinha e picar um pouquinho o pai e a mãe. E eu digo, doeu? Não. Sabe em quem dói quando a gente aplica a insulina? Dói na alma. Mas não é uma dor, é porque é a dor da alma. A gente se sente culpada e tem que aplicar uma injeção, uma agulha no filho. Isso como se fosse uma coisa traumática, mas na realidade a insulina salva a vida, né? Ela salva vidas desde 1921, né? Então, salvou vidas de milhares de pessoas. Então, quando a gente pensar assim, nossa, isso nos dá uma força, um gás para seguir adiante da melhor forma possível, né? Mesmo atravessando barreiras, obstáculos, a gente vai conseguir.
E isso é importante, que a gente tenha uma coisa que se chama esperança. A gente tem que ter, né? É isso que a gente tem que se agarrar e lutar e aprender e se sentir acolhido, né? Treinar pessoas, capacitar, confiar também, né? Isso é importante a gente ter para que a carga possa ser um pouquinho compartilhada e diluída, né? É incrível, Márcia, que às vezes os pais têm esse sofrimento, né, na alma mesmo, você falou perfeito, da aplicação da insulina, e que às vezes na hora que eu falo assim, nossa, mas você sabia que 100 anos atrás não tinha insulina? Ué, aí o pai falou assim, como assim, não tinha insulina? E aí? O povo morria? Nossa, doutora, você mudou minha vida. Eu nunca mais vou ter medo de aplicar insulina. Porque, assim, é aquele olhar, né? Aquele entendimento, aquela clareza daquele momento. E muitos pais e muitos profissionais de saúde, gente, é incrível. Tem muito profissional de saúde que acha que a aplicação de insulina é dolorosa. Eu já escutei muito profissional que falou assim, nossa, Janice, olha essa receita. 5, 6 aplicações de insulina por dia. Coitado do paciente. Eu falei, vou pegar essa agulha e vou furar a língua. Porque você não sabe como é que é a aplicação de insulina até hoje, né? Eu falo muito com o profissional de saúde. A maioria não sabe qual que é a sensação. Acha que é igual seringa de tomar vacina, né? Quando você vai ou usar um anti-inflamatório no pronto-socorro que você usa com aquelas seringonas. E não é, gente, né? Então, quem está aplicando no seu filho e não sabe o que ele está sentindo, o que ele está vendo, né? Sentindo ali no corpinho dele, faça a experiência. Quando for no profissional de saúde, a gente sempre tem canetas de demonstração no consultório, né? Se você não tiver com medo de fazer sozinho, né? Faça a demonstração com uma agulha nova para você ver o que seu filho, né, tá sentindo. Tem até um caso no consultório, Márcia, esse foi um dos que eu sempre conto para todo mundo. Uma mãe chegou no consultório, né, com... O menino já tem uns 8, 9 anos. E a mãe, assim, na hora que ela começou a falar da aplicação, Márcia, as lágrimas caíam. E aí ela começou, né? Porque, doutor, ele chora toda vez. Ele esperneia, ele fala que dói, que eu tô maltratada. Eu só fui olhando para a cara dele, Márcia. Fui olhando, né? Que dor é essa? Acho que a Márcia cortou um pouquinho, gente. Eu vou acabar de contar, hein? Aí ele contando, a mãe falando, né? Que dói, que incomodava, que o menino chorava. Aí eu falava assim, mas é isso tudo? Aí ele foi olhando para mim. Eu falei assim, mas dói esse tanto mesmo? Então deixa eu mostrar para sua mãe como que é a aplicação. Na hora que eu acabei... Deixa eu colocar a Márcia de novo aqui, gente. Espera aí. Deixa eu voltar ela aqui. Espera aí. Vai voltando aqui. Aí, voltou. Voltei. Aí eu tô contando aqui, né, Márcia? Que aí a mãe falando, né, que o menino chorava, que falava que a mãe estava maltratando, barganhava. E eu só escutando, Márcia, e olhando para ele, né? Olhando para ele, assim, mas dói esse tanto? Aí ele começou a ficar assim, com aquela cara assim, né? Ela tá sabendo que não vai, eu tô sabendo que não vai colar. Aí, pra não desmascarar, né? Eu fui lá, peguei uma agulhinha, uma caneta de demonstração, falei assim com a mãe, vou te mostrar como que é. Márcia, ela puxava o braço. Ela tinha tanta certeza que doía no coração dela que era um sofrimento, que era uma dor, que ela puxava o braço e falou assim, não, moça, calma, confia. Deixa eu aplicar para você ver. Márcia, na hora que eu tirei a agulha, ela pegava o menino na cadeira assim, ó. Eu não acredito que você faz isso comigo 3, 4 vezes por dia. Eu dormia, eu sofria, né? De achando que isso aí estava doendo. Aí eu expliquei para ela, né? Que isso. Mas você sabe o que ele começou a fazer, Márcia?
soltou uma gargalhada. Ele soltou uma gargalhada. Eu falei assim, gente, se você não experimenta, se você não sabe, se você não pergunta, né? É importante, né? É importante experimentar, porque aí você fica sabendo o que que é. Tanto que a gente faz muito isso, né, Márcia, nos eventos de educação, quando a Uhum. gente passa pelos treinamentos. Eles fazem o dia de vivência, da gente aplicar, da gente medir, da gente usar o sensor, né? Da gente viver aquilo ali como a pessoa que tem diabetes, né? Então, quem não conhece, seja profissional de saúde ou seja um cuidador, converse com a sua equipe de saúde e tente ver como que é, porque isso aí vai aliviar seu coração. Com certeza, né? Porque às vezes a gente diz para a criança, vamos aplicar na mamãe? A gente pega uma seringa, uma agulhinha, agora a mamãe vai receber. Claro que a gente não pode aplicar insulina na mãe, né? A gente faz uma simulação e a criança se sente tão satisfeita de ver, né? Tô com medo de furar o dedo, vamos furar o dedinho da mamãe também para ver como é que é? Porque às vezes ele vendo, ou melhor, a mãe vendo, ela alivia um pouco do sofrimento, da culpa de estar fazendo uma coisa que dói no filho, né? E alivia um pouco essa dor na alma. A gente vê tantas histórias bonitas, né? Um tempo atrás aí o pai e a mãe fizeram uma tatuagem do Libre no Sim. braço, né? Assim, isso aí rodou bastante, né? A internet, pais que estão fazendo tatuagens, diabetes tipo 1 no braço, e É. o filho, né? Também faz, namorada que faz, assim, esse apoio, esse entendimento, essa vivência da pessoa que tem diabetes, ela faz parte, né? Ah, meu filho está aprendendo a contar carboidrato, deixa eu contar também do meu prato, mesmo eu não precisando aplicar insulina, né? Para você entender o que, que a contagem de carboidratos. Porque não fica mais fácil só para criança e para adolescente, fica mais fácil para quem está cuidando, né? Com certeza, com Fica mais certeza. fácil para quem está cuidando, né? E Mas, isso faz você ter mais segurança também em delegar aquela função, né? É que nem quando você está trocando fralda. O pai usa 5, 10, 20 lencinhos para limpar uma fralda, a mãe usa 3. O pai aprende com o tempo que você vai usar menos e vai conseguir limpar. Então é a mesma coisa. É que nem andar de bicicleta. No início a gente vai caindo, né? Não começo a usar as rodinhas, depois eu tiro uma rodinha, depois eu tiro a outra, até que eu consigo andar. Então, esse trajeto, ele vai ter momentos que eu tô bem, momentos que eu tô mal, mas para eu tentar achar o equilíbrio, eu vou conseguir passar por essa etapa contando com uma rede de apoio, né? Isso vai tornar mais fácil a doença, ou mais leve, talvez seja o termo mais adequado, né? Claro que não aliás, no como a vida, início, né? né? E não no Aliás, como início. a vida. Como Aliás, a como a vida. vida. É, É, são altos, são baixos, são altos, são baixos, mas a vida é assim, né? O diabetes não poderia ter o privilégio de não ter altos e baixos, né, Márcia? Já que a vida tem, né? com certeza. Então, pessoal, acho que a gente fez todos os comentários, respondeu todas as dúvidas que tinha na caixinha, né? A gente tem muitos seguidores novos, né, com frequência, então muita gente tá no início. Vi aqui muitas mães que acabaram de ter o diagnóstico, né, na família, e é muito importante, né, gente, vocês terem no coração de vocês aí essas mensagens que a Márcia passou, né? De cuidado, de ser um diagnóstico familiar, né? Da leveza, né? Do conhecimento, do aprendizado contínuo, né? Dos altos, dos baixos, de contar com a rede de apoio. Porque lá na frente, como a Márcia muito disse, né? Muito bem disse, né? A vida segue, né? A vida segue, a gente aprende, a gente caminha,
né? E só uma última pergunta que a gente esqueceu de responder aqui, da Sandra, sobre insulina na geladeira. As insulinas, Sandra, que estão em uso, podem ser mantidas fora da geladeira até a temperatura de 30 graus, tá? Se dentro de casa a temperatura estiver acima disso, deve ser mantida em geladeira, lembrando que a caneta que é recarregável, né, a que troca o refil, ela não deve ser guardada na geladeira, né? Então, e as que não estão em uso devem ser guardadas na geladeira até a data de validade que tiver na caixa, se bem conservado. E fora da geladeira, cada insulina tem um tempo. Umas são 28 dias, outros 42 dias, outras 56 dias. Então você tem que ler, né? Saber qual é a insulina que você usa para saber quanto tempo fora da geladeira, tá? Quero agradecer muito a Márcia, né? Minha amiga aí, né? Márcia de anos, colega querida, né? Pela presença aqui. Né? A Márcia, que você está na presidência da SBD, né? Regional, aham, presidente. Isso, que é presidente aí da SBD, da Regional Rio Grande do Sul, de um centro aí maravilhoso. Agradecer a presença da Márcia aqui. Janice, em primeiro lugar, gostaria de te agradecer. Você é uma pessoa que eu admiro muito, né? Pelo lindo trabalho que vem fazendo em educação em diabetes, né? Também orientando e capacitando várias pessoas no Brasil inteiro, minha admiração, né? E agradecer por ter contribuído hoje um pouquinho com vocês e com todas as pessoas que participaram, familiares, pacientes, e que espero que a gente possa ter colaborado um pouquinho com acalmar o coração de vocês, dizer que apesar de ser um período difícil, novo diagnóstico, novas mudanças, a vida que segue, né? Vai ficar tudo bem e tudo vai depender de cada um de nós e do que a gente fizer para que as coisas sejam mais tranquilas e o mais, dentro do possível, o mais leves possíveis. Exatamente. Uma boa noite para vocês. Ó, um beijo, muito obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.